Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Definidas as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, hein? Lembrando que o campeonato começou com 64 times, agora ficaram 32 que jogaram mata-matas, 16 mata-matas, ida e volta, e classificaram 16. E olha, já temos os confrontos das oitavas de final. Manauara, do Amazonas, pegando o Retrô. Eu tô com a camisa do Retrô, vou explicar para vocês. Foi a classificação mais difícil contra o América de Natal, que virou SAF. E o Retrô de Pernambuco, nos pênaltis, se classificou. Tô até com a camisa para homenagear a façanha do Retrô. Parabéns à equipe pernambucana. Manauara, do Amazonas, e Retrô de Pernambuco. Primeiro jogo na Arena Pernambuco, na casa do Retrô. Segundo jogo na casa do Manauara, no Amazonas. 13 da Paraíba e Altos do Piauí. Primeiro jogo no Piauí, segundo jogo em Campina Grande, na casa do 13. Iguatu do Ceará e Manaus do Amazonas. Primeiro jogo no Amazonas, segundo jogo no Ceará. Porto Velho de Rondônia com Itabaiana do Sergipe. Primeiro jogo em Aracaju, segundo jogo em Porto Velho. Brasiliense e Brasil. Olha que confronto brasileiro. Primeiro jogo em Pelotas, na Casa do Brasil. Segundo jogo no Distrito Federal, na Boca do Jacaré, na Casa do Brasiliense. Maringá e Portuguesa Carioca. Primeiro jogo no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Segundo jogo em Maringá. Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e Inter de Limeira. Primeiro jogo em Limeira, interior de São Paulo. Segundo jogo em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Anápolis e Cianorte. Primeiro jogo no Paraná, na casa do Cianorte. Segundo jogo em Anápolis, na casa do time de Goiás. Então esses são os confrontos. Vou explicar como chegamos lá, como se classificaram, todos os detalhes. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado e principalmente dá seu like, dá sua opinião, faça sua pergunta, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como vocês fazem sempre naquela troca de ideia que nós temos nos canais do Luiz Ademar, né? No Twitter, no Instagram, Luiz Ademar, JR, Luiz com Z, tá bom? Então a minha homenagem, como eu falei para vocês, é pro Retrô, parabéns pela façanha. Eu vou começar com os jogos de sábado. Sábado, o Manauara do Amazonas, que fez a melhor campanha no grupo 1, lá na primeira fase, tinha empatado em Tocantins com o Tocantinópolis em 0-0 e meteu 5-2. Se classificou em grande estilo, metendo 5-2. Romarinho, Quadrado, Vanilson, o Wallace Moraes, foram os autores. Romarinho fez 2, foram os autores dos 5 gols do Manauara. E o Wanderson Macedo e o Everson Bilal. O Bilal tá sempre fazendo um golzinho aí, hein, gente? Fizeram do Tocantinópolis, que foi eliminado. Foi eliminado o Manauara, melhor campanha, agora vai jogar com o Retrô em casa. Por que, que o Retrô se classificou? O Retrô pegou uma partida muito difícil com a América de Natal. A América de Natal, para quem não sabe, virou SAF, está se organizando, está direitinho, mas foi um confronto difícil. O Retrô é um time muito bem estruturado. Eu ganhei essa camisa, eles me deram de presente aqui na copinha, fiz a copinha deles. Molecada boa de bola, o trabalho é muito bem feito também nas categorias de base. E o Retrô tinha empatado com o América 1-1 em Natal. E aí em casa na Arena Pernambuco, aliás, os dois jogos foram em arenas de Copa do Mundo. A Arena das Dunas em Natal, a Arena de Pernambuco, lá em Pernambuco, claro, em Recife, né? Na Grande Recife. 0-0, 1-1, fomos para os pênaltis. Gente, os pênaltis nos 5, os primeiros 5, o Renato Henrique e o Luizinho perderam do Retrô, o Alan e o Marcos perderam do América 3-3. Aí fomos para as alternadas, o Gustavo perdeu do América e o Retrô classificou. Classificou, uma festa enorme e tal, para desespero do América, que vai ter que esperar mais um ano na Série D, certo? Então o Retrô se classificou e agora vai jogar com o Manauara. A CBF vai hoje, eu estou gravando o vídeo segunda-feira, dia 5/8. Entre hoje e amanhã ela vai divulgar a tabela. Vai ser nos 2 próximos finais de semana. O certo é que no próximo final de semana agora, vai ser na Arena Pernambuco, na casa do Retrô. Retrô e Manauara. E depois, na final de semana seguinte, vai ser na casa do Manauara, no Amazonas. E aí 2 empates pênaltis, quem se classificar vai para as quartas de final. Lembrando que 4 times sobem para a Série C, hein? Vamos para outra definição. Já temos então Manauara e Retrô que eu expliquei para vocês. O 13
com Asa de Arapiraca de Alagoas, 13 da Paraíba, né, de Campina Grande. Tinha empatado 1-1 lá em Arapiraca, na casa do Asa, e aí, de maneira contundente, meteu 3-0. Tiaguinho, Thiago Alagoano e o Marquinhos fizeram os gols do 13, contundente, 3-0, classificou, merecimento, de menor de 4 pontos, eliminou o Asa, lá no Amigão, em Campina Grande. Bom, e o 13 agora vai jogar com o Altos do Piauí, né? Olha, outro duelo, né? Outro duelo que a gente pode falar nordestino, né? Piauí contra Paraíba. E o Altos, rapaz, o Altos tinha feito o seguinte, né? Depois foi 0-0 com o Princesa, foi 0-0 com o Princesa, e aí fomos para os pênaltis, porque 2 empates, né? 0-0 com o Princesa dos Solimões do Amazonas, Altos do Piauí. 2 empates, o segundo deles foi agora na cidade de Altos, lá no Piauí, 0-0. Fomos para os pênaltis, e aí 5-4 para o Altos. Quem perdeu o pênalti do Princesa foi o Romário, nome de craque, mas perdeu o pênalti. E aí o Altos nos pênaltis se classificou. Então agora ficou 13 Altos, outro duelo paraibano, Manauara Retrô, 13 e Altos. Primeiro jogo em Piauí, na casa do Altos. Segundo jogo em Campina Grande, no Amigão, na casa do 13. Esse é uma outra oitavas de final, outros confrontos. Vamos para o Iguatu do Ceará, que vai jogar agora com o Manaus. O Iguatu tinha empatado 0-0 com o Jacuipense lá na casa do Jacuipense, né? Na Bahia, né? E aí no Morenão, em Iguatu, lá no Ceará, ganhou por 2-1. E foi de virada, hein? Jacuipense com o Matheus Firmino fez 1-0, mas o Diego Viana e o Ebert fizeram os gols do Iguatu, que melhor de 6 pontos, fez 4, se classificou, eliminou o Jacuipense. Vai jogar com o Manaus. O Manaus foi o último time classificado do grupo A4, foi ali naquela disputa e tal. E olha, acabou eliminando o Maranhão, rapaz. 1-1, primeiro jogo foi na casa do Manaus, 1-1. E agora no Maranhão foi 0-0, 2 empates. Pênaltis, fomos para os pênaltis, 5-5. Ninguém perdeu o pênalti nos primeiros 5. Nos alternados, o Alexandre perdeu para o Maranhão, o Manaus confirmou e o Manaus se classificou. Agora, o primeiro jogo vai ser na casa do Manaus, geralmente deve ser na Arena da Amazônia, né? Geralmente. E aí o segundo vai ser provavelmente provavelmente na casa do Iguatu, né? Na casa do Iguatu, e o Iguatu joga lá no Morenão, na cidade de Iguatu. Então, primeiro jogo em Manaus, deve ser na Arena Amazônia, segundo jogo em Iguatu. Essa é a terceira das partidas, das 8 partidas das oitavas de final. Aí agora tivemos o Porto Velho se classificando depois de empatar 2-2 com o River no Piauí. O jogo em Porto Velho, lá em Rondônia, foi 0-0. Fomos para os pênaltis, 5-4 para o Porto Velho. Olha, nos 5 primeiros, cada um errou um. O Adrian errou para o River, o Erivan errou para o Porto Velho, terminou 4-4. Nas alternadas, o João Paulo perdeu do River e o Porto Velho festejou. Está nas oitavas de final. Está nas oitavas de final o Porto Velho e agora ele vai pegar o Itabaiana. O Itabaiana se classificou jogando em casa e aí foi de maneira contundente, hein? Tinha perdido o primeiro jogo para o Atlético Cearense, lá na casa do Atlético Cearense, no Ceará, por 1-0. Mas jogando no Barretão, na cidade de Lagarto, atropelou, meteu 3-0. Thiago Papel, Gustavo Schutz e Thiago Souza sacramentaram uma vitória tranquila do Itabaiana, que se classificou e eliminou o Atlético Cearense. Agora, o primeiro jogo vai ser em Itabaiana, ou vai ser na casa do Itabaiana. Não sei se vai ser novamente no Barretão, ali em Lagarto, ou se ele vai jogar em Aracaju mesmo, enfim. Mas o primeiro jogo vai ser mando do Itabaiana. Segundo jogo, na casa do Porto Velho, né? Onde o Porto Velho garantiu sua classificação, lá no Aloysio Ferreira, em Rondônia. Então, esse é mais um dos confrontos das quartas das oitavas de final. Manauara Retrô, 13 Altos, Iguatu Manaus, Porto Velho e Itabaiana. Agora vamos para um confronto bem brasileiro, hein? Brasiliense e Brasil, rapaz. O Brasiliense tinha feito a melhor campanha já na primeira fase, né? Tinha mostrado o serviço da primeira fase.
Foi jogar com o Real Noroeste no Espírito Santo, primeiro jogo, meteu 2-0 lá, né? E aí empatou 2-2 com o Real Noroeste na Boca do Jacaré. 2-2 e olha, o Real Noroeste fez 2-0 com o Piauí e o Juninho Potiguar. Tava devolvendo os 2-0 do Brasiliense. Aí o Brasiliense começou a jogar bola, Joãozinho e Gui Mendes marcaram 2-2, tinha vencido o primeiro jogo, o Brasiliense se classificou. O Brasil de Pelotas foi mais bonito ainda. Ele foi jogar com o Água Santa aqui no Grande ABCD em São Paulo, em Diadema, e ganhou por 2-1 lá do Água Santa de virada, 2-1. Aí jogando em casa, em Pelotas, meteu 3-0, foi 6 pontos. Foi uma classificação arrasadora. Primeiro time aqui que meteu 6 pontos. Adriano Klein, Lucão e Matheus Guimarães, 3-0 em cima do Água Santa, classificação. Agora o Brasil vai fazer o primeiro jogo em casa em Pelotas e o segundo jogo na Boca do Jacaré, no Distrito Federal, certo? Vamos para Maringá e Portuguesa. O Maringá também fez uma brilhante no grupo A7, foi o primeiro disparado, enfim. Aí ele jogou o primeiro jogo com o Novo Hamburgo na casa do Novo Hamburgo e meteu 4-2. Agora, jogando em casa, ganhou por 1-0, gol do Júlio Rodrigues, outro que fez 6 pontos. A gente falou do Brasil, agora vamos falar do Maringá. Segundo time que faz 6 pontos. Contundente, se classificou, tranquilo, e vai pegar agora a Portuguesa Carioca, né? A Portuguesa Carioca, que é sempre um adversário muito difícil, sempre um time muito competente, e a Portuguesa, que tinha empatado com o misto lá em Cuiabá por 0-0, em casa no Luso Brasileiro, meteu 2-0 o Vandinho e o Marcelo Toscano, sempre o Marcelo Toscano, e se classificou. Agora a Portuguesa joga o primeiro jogo no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, e o segundo em Maringá. Então esse duelo difícil também está garantido das oitavas de final. Vamos para o Nova Iguaçu, que foi o primeiro do seu grupo, e olha, o Nova Iguaçu, no jogo de ida com o Craque lá em Catalão, em Goiás, ele tinha vencido por 1-0. Agora o jogo de volta ele empatou 2-2 e se classificou. O Ian Maciel e o Jeremias marcaram para o Craque. O Andrei Dias fez os 2 gols do Nova Iguaçu, menor de 6 pontos, ele fez 4. Nova Iguaçu está classificado e vai jogar contra o único paulista classificado, a Inter de Limeira. E, gente, a classificação da Inter de Limeira diante do Avenida do Rio Grande do Sul foi extremamente difícil, hein? Extremamente difícil. Primeiro jogo 0-0 no Rio Grande do Sul, na casa do Avenida. Segundo jogo 1-1 em Limeira. O Cezinha marcou para a Inter de Limeira e o Leokovic da Inter de Limeira marcou contra. Foi por 1-1. Fomos para os pênaltis, gente. Fomos para os pênaltis. Nos alternados, 3-3, o Williams Bahia e o Lucas Café perderam da Inter, o Lion e o Gabriel perderam do Avenida. Aí nos alternados, o Diego Jussani perdeu e o Kelvin perdeu também. Aí o goleiro, o Rafael Pinho do Avenida, que já jogou na Inter, hein? Ele já jogou no interior de São Paulo aqui. Chutou, perdeu e a Inter de Limeira se classificou 8-7. 8-7. Agora a Inter de Limeira vai decidir fora de casa. Primeiro jogo no próximo final de semana em Limeira, segundo jogo em Nova Iguaçu. E o último dos confrontos, dos 8 confrontos das oitavas de final, Anápolis e Cianorte, né? Anápolis e Cianorte. O Anápolis, que foi o segundo colocado na primeira fase, ele tinha perdido para o Itabuna na Bahia por 1-0, mas meteu 3-0 em Anápolis, Gonçalo Fornali 2 do Marcão e de maneira contundente se classificou. Vai pegar o Cianorte, que tinha perdido, né? O Cianorte, o jogo de ida, ele tinha perdido para o Costa Rica, né? E agora devolveu ganhando por 2-1. Minto, tinha empatado, né? Com Costa Rica. Tinha empatado com Costa Rica. Agora, de virada, fez 2-1 e se classificou. Costa Rica, e foi de virada. Costa Rica fez 1-0 com o Ítalo Henrique, né? E o Cianorte virou com o Mikael e com o Matheus Castelo. Então o Cianorte 2-1 no Albino Turbay, lá em Cianorte, e está classificado. Agora ele vai fazer o primeiro jogo em Cianorte, no Albino Turbay, e o segundo jogo em Anápolis, lá no Aníbal Batista de Toledo. Então esses são os confrontos: Manauara e Retrô, 13 Altos, Iguatu e Manaus, Porto Velho e Itabaiana, Brasiliense e Brasil, Maringá e Portuguesa, Nova Iguaçu e Inter de Limeira, Anápolis e Cianorte. Assim que a CBF divulgar datas e horários, eu coloco no blog do Futebol Caipira, como eu fiz agora há pouco, né, quando a Federação Paulista divulgou
a Bzinha aqui do Campeonato Paulista, eu coloquei lá os horários. O certo é que os primeiros jogos serão em Pernambuco, na Casa do Retrô, no Piauí, na Casa do Altos, em Manaus, na Casa do Manaus, em Itabaiana não, né? Na casa em Sergipe, na Casa do Itabaiana, onde o Itabaiana mandar, em Pelotas, na Casa do Brasil, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, em Limeira, na Casa da Inter, e em Cianorte, na Casa do Cianorte. Esses primeiros jogos, e aí os jogos de volta, no Amazonas, na Casa do Manauara, em Campina Grande, na Casa do Creze, em Iguatu, no Ceará, na Casa do Iguatu, em Porto Velho, na Casa do Porto Velho, na Boca do Jacaré, na Casa do Brasiliense, no Distrito Federal, em Maringá, em Nova Iguaçu e em Anápolis. Então é isso, 2 jogos, ida e volta, não tem vantagem para ninguém, 2 empates, teremos pênaltis. E claro, agora eu vou acompanhar as oitavas de final, os jogos de idas no próximo final de semana. E na próxima segunda-feira eu venho detalhando todos os detalhes só para você. Certo? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!